A notícia é oficial, acabou de ser confirmada aqui na imprensa. A autoridade política desistiu da candidatura, gente, tá? Após forte pressão. Eu vou trazer a notícia completa nos mínimos detalhes aqui nesse boletim para todos vocês. Outra informação que eu vou trazer aqui nesse boletim para vocês, gente, tá? O senador da República acaba de soltar uma bomba sobre a reunião do Lula da Silva com Daniel Worcaro lá no Palácio do Planalto. O senador da República acabou de soltar uma bomba atômica sobre a reunião, o encontro que teve Lula da Silva e o Daniel Worcaro. É uma bomba sem precedentes. E também vou trazer aqui para vocês, gente, tá? Para desespero da esquerda, um pedido de Flávio Bolsonaro que acabou de cair nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques lá dentro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Essa notícia deixou a esquerda devastada. Além dessas outras várias informações, esse vídeo aqui, gente, está trazendo uma notícia mais impactante que a outra. Se eu fosse vocês, não perderiam nem um segundo do início até o fim. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Peguem a pipoca e assistam de camarote Marina Helena, gente, tá? Detonando, destruindo e desmascarando Lula sem dó e nem piedade. Assistam. Muita interferência, o Bolsonaro troca qualquer... Teve muita interferência, o Bolsonaro troca qualquer diretor da hora que ele quer. Basta que ele não goste. E eu não fiz isso e não vou fazer. O delegado não tá lá para fazer as coisas que eu quero. Esse é o candidato Lula em 2022. Agora corta para 2026. E adivinha o que o governo Lula acabou de fazer? Trocou o delegado que investigava o Lulinha nas fraudes do INSS e mudou o caso de setor dentro da Polícia Federal. O delegado substituído é o mesmo que tinha quebrado o sigilo do filho de Lula, o Lulinha, investigado por suspeita de receber mesada de R$300 mil do careca do INSS, preso desde o ano passado. Ao saber da troca, o ministro André Mendonça, relator da investigação no STF, ficou irritado e cobrou explicações. Só que o Lula de 2022 já tinha explicado como é que funciona. E a corrupção, ela só aparece quando você governa de forma republicana, que você permite que as pessoas sejam investigadas independentemente de quem seja. É isso mesmo. Se não investigar, não tem corrupção. Parecia um alerta. Mas como o Lula mente que nem sente, estava mais para programa de governo. Compartilha esse vídeo. Compartilhem, gente, tá? Eu fico imaginando como é que vira a cara da esquerdalhada, né? Dá vontade de pegar esse vídeo aqui e esfregar na cara dos petistas, né? Ou seja, né, o Lula acusou o Bolsonaro de interferência na Polícia Federal para proteger uns e outros. E o Lula disse que ia acabar com isso, eu vou acabar com a interferência. E agora o que é que o Lula acabou de fazer? E aí, gente, dá vontade, não dá vontade de esfregar esse vídeo aqui na cara dos petistas, dos esquerdistas, dos lulistas? Dá vontade, não dá, gente? É, gente. Só que agora tem rede social e a gente tá aqui. Por isso que eu falo para vocês que um cidadão bem informado jamais será escravizado. É fácil o Lula mentir, dilubriar, né, passar aquela baba de calango nos esquerdistas? Tem, eles são fáceis, são manipuláveis, né? São manipuláveis. Só que agora a coisa está mudando um pouquinho de figura, porque agora não tem só Rede Globo, não tem só jornais de esquerda. Hoje tem a gente aqui para trazer a verdade dos fatos e para estar sempre, diariamente, desmascarando Lula da Silva, gente. Lula acabou de ser desmascarado. Faz questão, gente. Compartilhem, explode. Conhece algum esquerdista, petista que fez o L e votou no Lula? Acreditando que o Lula não ia interferir na Polícia Federal? Né? Mostra esse vídeo aqui para esse petista. Vamos lá, porque tem mais. E agora, senador da República partiu para cima do presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, o Gabriel Galípolo, e cobrou dele explicações e soltou uma bomba sobre o encontro de Lula da Silva com Daniel Worcaro, fora da agenda, lá no Palácio do Planalto. Gente, Espiridião Amin, senador Espiridião Amin, partiu para cima do Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. O Poder 360 publicou
e hoje está republicado, e ontem foi republicado, o seguinte fato, salvo desmentido. No dia 4 de dezembro de 2024, portanto, dias antes do fim do mandato do presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, o senhor teria participado de uma reunião com o presidente Lula, o senhor Vorcaro, diretores do banco e mais 3 ministros. É essa a notícia que é publicada. Isso aí é adereço. O importante é saber se houve uma reunião. Não sei se foi dia 4 de dezembro, isso é tudo adjetivação. Então, uma reunião antes da sua posse do senhor Vorcaro, o presidente Lula e outras autoridades ou dirigentes do banco, em que o senhor Vorcaro disse o seguinte, resumo, eu recebi uma proposta do BTG de comprar a parte ruim por R$1. Vendo ou não vendo? Presta atenção. É isso que está noticiado. Eu estou repetindo, se for calúnia, que isso é um crime. Se for calúnia, eu tenho as publicações e acho que mais gente leu isso. Não, é calúnia do jornal. Eu não estou dizendo que é verdade, mas eu estou dando a fonte. E que o presidente Lula teria dito, não venda. Primeiro porque ele não gosta do dono do BTG, que eu não conheço. Não conheço. E porque este presidente do Banco Central, teria dito o presidente, vai sair no dia 31 de dezembro e com o novo presidente do Banco Central, que casualmente estava presente, nós vamos te ajudar. Eu não vou desenhar isso, mas eu considero a coisa mais grave a instigar a pergunta. Afinal, devia ter sido sacramentada a intervenção, a liquidação. Então, essa pergunta eu considero crucial. Relativamente à questão que o senador Esperidião a mim colocou da reunião, e acho que remete à questão da obrigação do Banco Central, primeiro que a reunião existiu, ela já tinha sido confirmada, eu mesmo tinha respondido na CPI do crime organizado sobre a existência da reunião, eu vou relatar aqui de novo o que eu relatei na reunião ali. O que aconteceu foi que eu fui chamado pelo chefe de gabinete da presidência para uma reunião, quando eu cheguei a reunião já tinha iniciado, e o que o presidente fez é alguma coisa que eu faço também dentro do Banco Central. Quando vem alguém se queixar de alguma coisa que é relativa a uma área, uma diretoria específica, eu chamo o diretor da área específica e digo, olha, esse tema você trata com o diretor específico e vai receber um tratamento institucional. A fala, quando eu cheguei, não havia mais ninguém do Banco Central, só eu do Banco Central, além de ministros e o próprio Daniel Vorcaro, e a fala era essa fala de que alguém estava sendo perseguido, né, de que os grandes bancos não queriam a competição do Master, algo que não tem muita aderência ao que a gente vê o tamanho do Master em relação ao mercado como um todo. Como a gente falou, é um banco que os ativos representavam aproximadamente 0,5% do total do sistema, então não é uma participação relevante nesse sentido. Então ele estava se apresentando como alguém que estava sendo perseguido em função das suas práticas que geravam uma competição e os grandes bancos não queriam. E aí a fala do presidente foi bastante objetiva em dizer, você vai ser tratado, isso é um tema tratado por dentro do Banco Central, não aqui, você tem que tratar isso no Banco Central, o Gabriel vai ser o próximo presidente, tenho certeza que ele é técnico, ele vai dar um tratamento técnico, tenha certeza que você vai receber um tratamento técnico. Depois disso, acho que até o senador Alessandro me perguntou se eu recebi alguma orientação, a orientação do presidente foi, trate de maneira técnica este tema, você tem autonomia e trate de maneira técnica esse tema, foi só isso. Ai, gente. E aí, o que é que vocês acharam dessa explicação do galípolo do Lula? Do presidente do Banco Central, do Lula? E aí, gente? Coloca... Aqui eu quero a opinião sincera de vocês. Vocês sentiram firmeza nessa resposta? Quero a opinião de vocês. E agora, direto dos Estados Unidos. Será que estão tentando manipular? Será que estão alinhando? Será que estão se juntando, a imprensa se juntando com o Lula para derrubar o Flávio Bolsonaro? O Eduardo já havia comentado sobre esse investimento dele dias atrás. Mais uma vez, Eduardo Bolsonaro teve que voltar para derrubar mais uma narrativa. Vejam só. Eduardo Bolsonaro muda de versão e admite: não, Metrópolis aí não, né? Aí parece até que eu sou mentiroso. Vamos lá. O filme do Bolsonaro rodou. Quem é que foi o diretor executivo do filme? Foi o Eduardo Bolsonaro? Não. E esses 350 mil reais, que eles botam em reais para encher o valor, mas na verdade foram 50 mil dólares. Isso aí foi o pré-contrato do filme. Um negócio grandioso desse não se resolve com um contrato só. Então nós fizemos um pré-contrato, onde eu coloquei 50 mil dólares e já adiantei que veio esse dinheiro lá do curso Ação Conservadora. Adiantei e falei a origem do dinheiro ainda. E paguei imposto de renda antecipado. Seria burrice eu querer fazer alguma coisa errada declarando o imposto de renda, né? Vamos combinar. Mas enfim, foi feito esse pré-contrato, onde provisoriamente eu figurava como diretor executivo do filme porque não tinha mais ninguém, a gente não tinha nem a garantia de que ia fazer o filme.
Mas quando veio, né, o recurso, os investidores, e aí realmente deu para fazer um filme com Jim Caviezel, classe A, aí sim foi feito um contrato. E por óbvio, eu não tenho nem competência para ser diretor executivo de um filme de Hollywood. Então quem foi essa pessoa? Foi o Mário. E o que tem de legal disso? Nada. Então não houve mudança de versão. Teria sido mudança de versão se tivesse atuado como diretor executivo do filme de verdade. Agora, se agarrar a essa tecnicidade do pré-contrato, pelo amor de Deus, né, Metrópolis? Vamos dar substância às denúncias que vocês estão fazendo. Parece, gente, a impressão que eu tenho, estando de fora, parece que há um conluio, sabe? As mídias, parece que... Porque, assim, acabou de vazar aí teor das conversas, né? Do Lula com o Vorcaro na imprensa. Mas tem uma grande parcela da imprensa que se calou com relação a isso. É só Flávio Bolsonaro, mais nada, só Flávio Bolsonaro. É impressionante como a mídia está completamente voltada a querer destruir o Flávio Bolsonaro. É impressionante. Vamos lá, gente, tem muita informação para trazer para vocês. Deixa eu trazer essa daqui, que deixou o Lula desesperado. Sanderson denuncia apagão da inclusão no governo Lula e aciona o PGR contra o MEC do Lula, gente, tá? Esse aqui é o parlamentar que tá partindo para cima do desgoverno Lula. Por quê, gente? Tá, o deputado federal Sanderson, do PL, pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, protocolou nesta terça-feira representação na PGR solicitando investigação contra o Ministério da Educação, o MEC, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por possível omissão na entrega de livros didáticos em braille para estudantes cegos e surdos cegos na rede pública. O documento foi encaminhado ao PGR, Paulo Gonet, e aponta que, passados mais de 90 dias no início do ano letivo, milhares de alunos seguem sem acesso ao principal instrumento pedagógico necessário para acompanhar as aulas. A representação sustenta que o governo federal falhou na execução da política de educação exclusiva e que o problema deixou de ser mero atraso administrativo para se transformar em grave violação de direitos humanos. Meu Deus do céu, não estou acreditando, gente. É muita incompetência. É muita incompetência. Segundo o levantamento citado no documento, apenas 2 de 12 redes estaduais consultadas receberam integralmente os livros prometidos pelo MEC, enquanto cerca de 75% seguem sem o material acessível. Gente, meu Deus, eu tô aterrorizada. Tem que ser muito incompetente. É 250 milhões jogados na lata do lixo com remédio vencido. Agora o Lula deixando os estudantes sem material para estudar. É surreal isso aqui, gente. É surreal. Será que isso aqui vai passar no Jornal Nacional, no Fantástico da Vida? Porque se isso aqui acontecesse dentro de um governo Bolsonaro, é 20 minutos no Fantástico. É 5 minutos no Jornal Nacional. Meu Deus, é muita incompetência. Muita incompetência, gente. E agora, gente, um pedido do Flávio Bolsonaro, e é sobre aquela questão daquela pesquisa, né, do Atlas, que o Dr. Jeffrey Chikine e que o jornalista Cláudio Dantas denunciaram nesse dia de hoje. Flávio Bolsonaro acionou o TSE contra Atlas após cair 6 pontos em pesquisa. Sim, gente, ele foi. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra a pesquisa Atlas, divulgada nessa terça-feira. O levantamento aponta que o presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro e no segundo turno em cenário de disputa contra o Flávio, né? Após a divulgação das conversas, né, entre o senador Daniel Vorcaro, o senador e o Daniel Vorcaro, dono do MASP. Na sondagem anterior, realizada em abril, os dois estavam tecnicamente empatados na simulação. E agora, com a divulgação do áudio, o Flávio desceu 6 pontos. Foi uma diferença tão drástica que a oposição e o senador Flávio Bolsonaro ficou assim, claro, gente, como assim? O que aconteceu durante essa pesquisa? Aí,
foi o resultado daquela denúncia do Cláudio Dantas, porque antes eles faziam uns questionamentos mostrando o áudio do Flávio, tipo assim, induzindo, né, as pessoas a odiarem o Flávio Bolsonaro até responderem a pesquisa. Foi surreal essa pesquisa que eles fizeram, gente, nem tentaram disfarçar. Foi chocante, chocante. E para acabar de completar, Nunes Marques é relator de ação do PL contra a pesquisa da Atlas Intel no TSE, para desespero da esquerdalhada. Tá aqui, ó. Saiu aqui agora. O ministro Nunes Marques, presidente do TSE, é o relator do pedido do Partido Liberal, que questiona a pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta terça-feira. O levantamento aponta queda do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro às intenções de voto, após a divulgação de conversas entre o senador e Daniel Vorcaro. Na sondagem anterior, tá aí, vocês já sabem, ao TSE, o Partido Liberal alega divulgação de pesquisa fraudulenta. Ao Tribunal Superior Eleitoral, o Partido Liberal alega divulgação de pesquisa fraudulenta. Questiona a metodologia adotada e afirma que o questionário teria sido estruturado de forma a induzir gravemente uma percepção negativa sobre Flávio. O partido ainda questiona que a representação, a sequência das perguntas, a forma da apresentação dos temas e o uso de associações entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro contaminam e induzem, né, as respostas dos entrevistados, comprometendo a integridade dos resultados. O PL alega que a pesquisa revela precedente manipulativo grave e deixou de observar a neutralidade esperada, né, em levantamentos eleitorais destinados a divulgações públicas. E aí, gente, foram para cima, não deixaram barato e caiu nas mãos do Nunes Marques. Para desespero aí de muita gente, né? Para desespero de muita gente. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Candidato. A autoridade política desistiu, gente, de disputar o governo. Desistiu da candidatura. As previsões se concretizaram, né? Pacheco desiste de disputar o governo de Minas Gerais, diz presidente do PT. Após forte pressão do partido do Lula, do PT, porque o Lula queria muito, né, que ele disputasse ao governo do estado. Esse era o plano do Lula. Esse sempre foi o plano do Lula para o Pacheco. Só que o grande sonho do Pacheco era ser ministro do STF. Como o Lula deu lá, primeiramente, o chute na bunda do Rodrigo Pacheco, agora chegou a vez do Rodrigo Pacheco dar um chute no traseiro do Lula. Não quer disputar. O Pacheco, então, desistiu de disputar o governo de Minas Gerais. E com isso traz um grande problema para o Lula. Pacheco diz que não será candidato e dificulta palanque para Lula em Minas Gerais. Ou seja, é o Rodrigo Pacheco dando troco no Lula, gente, tá? Tá aqui. O presidente do PT, o Edinho Silva, disse nesta quarta-feira que o senador Rodrigo Pacheco não concorrerá ao governo de Minas Gerais, como era o desejo do presidente Lula da Silva. Sempre foi esse o plano do Lula, mas o plano do Pacheco era o STF. Em Minas Gerais, nós estávamos trabalhando com a candidatura de Rodrigo Pacheco, mas infelizmente ele optou por não ser candidato. Ele desistiu da candidatura. Estava sendo sondado, eu aceito, não aceito, acho que sim, acho que não. Então agora ele desistiu definitivamente. Agora parece que é oficial mesmo, gente, tá? Disse o Edinho em entrevista a um podcast, né? Nós reabrimos o diálogo em Minas Gerais. Estamos conversando com várias lideranças. Tenho certeza de que vamos conseguir construir uma candidatura forte, um palanque forte com o presidente em Minas, disse o cacique do petista. O Pacheco, que deixou o PSD para se juntar ao PSB, mesmo partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, fez lá suas mudanças, mas ele realmente... Rodrigo Pacheco, gente, ele ficou muito magoado. Ele ficou extremamente magoado
com o Lula da Silva, porque o sonho da... Gente, o que esse homem salvou o Lula dentro daquele Congresso Nacional, quando ele era presidente do Senado Federal, quantos pedidos de impeachment, né, ele engavetou, quantos projetos de lei que dificultavam a vida financeira do governo Lula, ele ia lá, engavetava tudo. Quanta gente querendo, apresentando projeto para ferrar com o Lula, e o Pacheco ia lá, a gente sentava em cima como uma muralha, nada atingia o Lula. Com o Rodrigo Pacheco no Senado Federal, nada atingia o Lula. O Rodrigo Pacheco basicamente deu a vida pelo Lula. E o que ele recebeu em troca? Ingratidão. Né? O sonho do Pacheco era ser ministro do STF. Eu acho que ele apostava, queria... eu vou ser o braço forte, o braço direito do Lula no Congresso, porque o Lula vai me notar. Próxima indicação no STF vai ser minha. Só que chegou o grande dia do Rodrigo Pacheco, mas para o Lula, só que não. Entre o Bessias e o Pacheco, o Lula escolheu o Bessias. E o Rodrigo Pacheco ficou extremamente magoado, gente. Tá? E um homem magoado é capaz de tudo. Até de dar um na bunda do Lula. Foi isso que acabou de acontecer. Resumindo para você, gente... Se a coisa estava ruim para o Lula em Minas Gerais, agora piorou drasticamente. Deu para vocês entenderem, né? Acabou para o Lula em Minas Gerais. Calil. Gente, Calil em Minas Gerais. Só dá um Google que vocês veem o tanto que esse Calil é querido aqui em Minas Gerais. Meu Deus do céu. Que foi divulgada nesse dia de hoje, após, né, o vazamento dos áudios do Flávio Bolsonaro. Só que essa pesquisa aqui, gente, ela sequer tentou disfarçar que por algum motivo ela quer derrubar e destruir o Flávio Bolsonaro. O motivo não é muito difícil da gente supor. Mas é o seguinte, Atlas Intel divulgou aqui o resultado de uma pesquisa que mostrou Flávio Bolsonaro 6 pontos atrás do Lula da Silva. Ficou assim, como assim? 6 pontos? O cara que estava aí à frente do Lula desce 6 pontos. Isso aí, gente, começou... as pessoas se perguntarem, como assim 6 pontos? Não aconteceu nada? Por quê? Foi aí os jornalistas, aqueles jornalistas que realmente são comprometidos com a verdade, foi atrás para tentar descobrir. Mas por que essa pesquisa deu essa diferença tão grande assim? Antes de trazer aqui o jornalista explicando uma bomba atômica de uma certa indução a respostas, né, dos entrevistados, deixa eu trazer esse vídeo aqui do Dr. Jeffrey Chechini, tá? Porque ele diz que o Atlas Intel manipulou os eleitores em pesquisa. O Instituto não pode fazer isso. Ele tem que ser imparcial. Segundo o Dr. Jeffrey Chechini, o Instituto de Pesquisa Atlas Intel não pode fazer isso que eles fizeram. E o que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram para manipular essa última pesquisa? É chocante o que ele vai trazer aqui para vocês, gente, tá? É o desespero para derrubar o Flávio Bolsonaro. Vejam só. Gente, olha só isso daí que absurdo. Nitidamente o Instituto manipulando o eleitor. O Instituto não pode fazer isso. O Instituto tem que ser imparcial, ou pelo menos deveria. Lembram na última eleição? Ninguém podia falar do Lula, né? Ninguém podia chamar de ladrão, falar que é descondenado. Mas agora é o seguinte, eu quero aproveitar esse espaço, aproveitar o engajamento, e vamos fazer o seguinte, já que eu não confio nesses institutos, não confio mesmo, ninguém confia em nenhum instituto, basta pagar que eles falam que esse copo aqui é um avião. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vou fazer uma enquete aqui, porque eu quero saber do eleitor. Quem me segue aqui é de direita, tem gente de centro-direita, direita, ultra, master direita como eu, tem de tudo aqui, mas só gente do bem, obviamente. Eu quero ouvir você. Vamos fazer uma enquete. Eu quero saber os impactos disso que está acontecendo. Você quer que o Zema continue candidato, que o Zema tire a candidatura, que o PL continue com o Flávio, que o Flávio tire a candidatura? Eu quero fazer uma enquete, eu quero ouvir você. Eu vou ler todos os comentários. Terão 5 mil, 7 mil, 10 mil comentários. Eu quero mapear. Vejam, um instituto de pesquisa entrevista 1.500 pessoas. Nós vamos ter aqui mais de 10 mil comentários, por exemplo. O nosso instituto de pesquisa aqui, nesse vídeo, vai ser muito melhor do que esse Atlas, por exemplo. Deixa seu comentário aqui. Eu quero ouvir você.
eleitor de direita, o que você está achando? O que você deseja? Abra o coração, tá? Participe da enquete e comente. Eu vou ler os comentários para mapear o que a direita está achando de tudo isso. Para mim, isso que importa. Para mim, o que importa não é só o que eu acho. Eu já dei minha opinião. Eu sou advogado criminalista, então eu faço uma análise criminal das coisas e eu já disse que não vi crime, diferentemente, no relacionamento do PT e do governo Lula com Vorcar e Banco Master, que ali sim tem atitude criminosa, mas eu quero ouvir você, tá bom? Vamos fazer uma enquete aqui de verdade, deixe seu comentário e vamos ver o que a direita realmente quer para o nosso futuro, porque, gente, nós temos que vencer o PT. O nosso desejo é vencer o PT. Eu não vejo outra discussão mais pertinente do que essa. Vencer o PT, mas nada importa nesse ano do que vencer o Lula na urna. É isso que nós temos que focar. O nosso objetivo é como vencer o Lula. O que você acha? Como devemos vencer o Lula? Deixe seu comentário aí. Valeu. Aí, gente, enquanto vocês vão colocando o comentário de vocês aqui embaixo, agora eu vou trazer aqui o vídeo mais bombástico que você vai assistir nesse dia de hoje. O primeiro jornalista, gente, no dia de hoje, a denunciar essa pesquisa, tá, da Atlas Intel, foi o jornalista Cláudio Dantas. Ele foi o primeiro que expôs esta manipulação do Instituto Atlas e, ao que tudo indica, para beneficiar Lula da Silva. Vejam com seus próprios olhos a denúncia gravíssima. E eu vou só adiantar aqui uma coisa para vocês, gente, tá? Essa podridão, esse esgoto da política é muito pior do que a gente imaginava. Vocês vão entender. Só assistam. Você acha que o jogo está baixo? Se você não viu ainda, a reportagem que eu subi agora no site claudiodantas.com.br, está na manchete. A Atlas Intel, aquele instituto de pesquisa, soltou uma nova pesquisa para medir o impacto do áudio, né, do Flávio Bolsonaro com o Daniel Morcaro nas intenções de voto. Até aí tudo bem. É isso aí, faz parte, todos os institutos estão fazendo a mesma coisa, inclusive aqueles trackings internos nos grandes partidos estão medindo aí o impacto que esse episódio teve aí nas intenções de voto no Flávio Bolsonaro. Até aí, ok, beleza, tudo certo, até que a Atlas Intel incluiu no questionário da pesquisa o áudio, o próprio áudio, pedindo ali, aí tem o áudio do Flávio Bolsonaro, e aí eles disseram, olha, você pode avaliar entre terrível, aí você mexe o cursor até a esquerda, ou excelente, mexe o cursor até a direita, ou deixa no neutro ali embaixo. Então, olha, é uma excentricidade, nunca vi isso na minha vida. Seria como, sei lá, pegar uma pesquisa e colocar no questionário da pesquisa a manchete de que o contador do Lula e do Lulinha foi preso por envolvimento com o PCC. Né? Ou sei lá, pega o áudio do Lula defendendo o roubo para tomar uma cervejinha, ou o cara que é usuário da droga, que é o culpado e não o traficante. Olha só, gente, isso aí é induzir a resposta, tá? O André Roman, que é o CEO lá da Atlas Intel, me respondeu no X, eu incluí na matéria, ele disse que é o seguinte, não, isso aí, na verdade, essa pergunta ela é feita depois de todas as demais perguntas, então não influencia no questionário, não é bem assim não, tá? Inclusive já falei com a campanha, o jurídico da campanha vai entrar com uma ação sim para proibir e multar o Atlas Intel por esse tipo de postura, de ação. Nunca vi isso na minha vida, Instituto de Pesquisa não pode influenciar as pesquisas, naturalmente isso vai ser usado pela imprensa amanhã para poder reproduzir o resultado disso diante de um áudio que, claro, não tem contexto, não tem a fala do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro explicando, enfim, gente, numa boa, eu nunca vi um nível tão baixo numa campanha e a gente nem entrou na campanha, a gente está na pré-campanha. O André podia ter colocado ali no cursor, né? Em vez de terrível, poderia ter colocado assim, imperdoável. Gente, isso aqui é o esgoto da política brasileira. A campanha nem começou. Ele falou bem claro, estamos na pré-campanha. Imagina o que esse povo vai ser capaz de fazer quando entrar na reta final, quando entrar na campanha eleitoral de verdade. Imagina o que eles vão ser capazes de fazer para deixar o Lula, né, se perpetuar no poder e continuar destruindo o Brasil como ele está fazendo. O desespero realmente tomou conta, gente, tá?